Capítulo 344, Ossos Quebrados. Tradução, do Corã Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. No entanto, agora que passaram 3 horas, o sopro de vida de Lin Ming estava quase no seu fim e não havia nenhum mestre passando que acidentalmente o salvaria. Parecia que, o deus da morte tinha os julgado definitivamente. Zhou Xinyu mordiu o lábio até doer, então, de repente, virou-se para Lin Ming atrás dela, empurrando a adaga com a lâmina fria como gelo que ela segurava em seu peito. Pu! A adaga perfurou. Lin Ming foi empurrado para trás pelo impacto da adaga de Zhou Xinyu. Naquele mesmo momento, com uma explosão, o encantamento do mundo dos sonhos foi completamente destruído. Como isso pôde acontecer? Zhou Xinyu ficou chocada. Essa adaga era um tesouro de grau humano de nível alto. Depois que ela imbuía a sua verdadeira essência, ela poderia cortar Lin Ming como um pedaço de tofu, especialmente porque ele não tinha nenhuma verdadeira essência o protegendo. Mas, quando o punhal deslizou 1/3 do caminho, de repente ele ficou preso em suas costelas. Ela esfaqueou, mas não conseguiu atravessar. Tentou retirar, mas ela não conseguiu retirá-la. No entanto, nesta breve demora, Zhou Xinyu já havia perdido a chance de se suicidar. Você quer morrer? Não é tão fácil. Huang Zixuan era como um fantasma quando ele apareceu ao lado de Zhou Xinyu. Sua mão magra pegou o pulso de Zhou Xinyu, apertando vigorosamente, torcendo o punhal de sua mão. Neste momento, um denso fluxo de verdadeira essência entrou em seu corpo, selando diretamente todos os seus meridianos. Comparando um artista marcial no nível de pico do estágio de condensação de pulso de uma seita e um artista marcial no nível de pico do reino ou Tian de uma seita, a diferença entre os dois era muito grande. Ah! Gritou Zhou Xinyu, o rosto bonito empalidecendo. Um pensamento surgiu em seu coração, sua verdadeira essência estava selada, nem teria a chance de destruir os seus meridianos e se matar. Haha, sua prostituta, eu me pergunto para onde você vai fugir neste momento. Huang Sanping riu desdenhosamente, olhando descaradamente sobre a figura madura e fabulosa de Zhou Xinyu, seus olhos cheios de pensamentos imorais e lascivos. Desde que ele foi privado de seu status de sucessor do mestre da seita e então toda a quantidade de recursos esmagadora também passou para sua irmã aprendiz júnior, ele a considerava um espinho no caminho dele. Desde então, ele queria capturá-la, para então humilhá-la completamente e devastá-la sem fim. Irmã aprendiz júnior, eu esperava que este dia viesse. Finalmente, você caiu em minhas mãos. Esteja aliviada, não vou te matar. Eu não sei quantas vezes eu queria que eu pudesse prendê-la, acabar com as suas artes marciais e atacá-la diariamente. Huang Sanping lambeu os lábios com avidez, este era realmente o evento mais maravilhoso e o maior de todos. Naturalmente, como um gênio da seita tomando a lua, ele não tinha nenhuma falta de mulheres que pulavam ao seu redor. Mas a mulher na frente dele era diferente. Ela era a favorita do mestre da seita tomando a lua para ser a futura sucessora. Ser capaz de arruinar alguém com status de Zhou Xinyu trouxe-lhe uma grande excitação e satisfação. Zhou Xinyu perdeu toda a cor. A situação mudou tão rapidamente que ela não conseguiu reagir. Como o punhal não alcançou o coração de Lin Ming, mas ficou preso no seu peito. A vitalidade interior de Lin Ming era, obviamente, incomparavelmente fraca e ele nem sequer tinha 20% de sua verdadeira essência, então, como ele poderia ter bloqueado sua adaga? Não, ela já não tinha tempo para se pensar sobre isso. Pensando no futuro infernal que ela teria que viver, ela se sentiu absolutamente horrorizada. Com sua verdadeira essência selada, ela nem tinha a habilidade de se suicidar. Quanto a morder sua língua para se matar, mesmo os mortais não morreriam e muito menos um artista marcial. Milímetro. Esse homem. Huang Sanping viu de repente Lin Ming deitado no chão, um punhal preso no peito e seus olhos se encheram de perplexidade. Como ele ficou assim?
Seu corpo inteiro era um vermelho enegrecido, essa forma de morrer era realmente trágica. O que aconteceu com esse menino? Huang Sanping deixou de apreciar a expressão assustada de Zhou Xinyu quando ele direcionou sua atenção para Lin Ming. Ele provavelmente engoliu o cristal do coração demoníaco despedaçado. Muito estúpido da parte dele. Ele achou que ele poderia confiar no cristal do coração demoníaco despedaçado para fazer um avanço neste último momento e reverter o placar para nos matar. Mesmo que eu engula o cristal do coração demoníaco despedaçado, ainda morreria quando meu corpo explodisse com a energia. Huang Zixuan disse com tristeza enquanto zombava. Filho da P. Huang Sanping ficou furioso quando ouviu isso, este idiota. Se ele quer morrer, ele deveria morrer sozinho, mas porque ele teve que tocar meu precioso cristal do coração demoníaco despedaçado? Merda! Enquanto Huang Sanping falava, de repente ele percebeu algo e depois se virou para Zhou Xinyu, seus olhos perversos mudando para os de uma besta selvagem que desejava morder sua presa. Você é uma vagabunda, porque você lhe deu o cristal do coração demoníaco despedaçado. Enquanto falava, ele agarrou o cabelo de Zhou Xinyu e puxou violentamente, fazendo com que ela gritasse dolorosamente. Vadia! Vadia! Você se atreve a ajudar os estrangeiros. Eu vou deixar você saber o que significa implorar pela morte. Segundo tio, acabe com os meridianos desta puta primeiro e a prive de suas artes marciais para que ela não cause mais problemas no futuro. Quando Huang Sanping falou, descobriu que Huang Zixuan estava parado como se ele não o tivesse ouvido. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em Lin Ming. Huang Sanping olhou para baixo e de repente fez uma pausa, ele podia sentir um leve sopro de vida vindo do corpo de Lin Ming. Este menino não morreu. Ele está assim, mas ele ainda tem vida, Huang Sanping disse com surpresa. Huang Zixuan franziu a testa, depois disse com lentidão, viver até agora, mesmo depois de engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado é realmente um fato surpreendente. Olhando para sua aparência, ele já deveria ter perecido há um longo período de tempo, mas ele não morreu. Ele não morreu. Melhor ainda. Primeiro vou arrancar a mão e os tendões dos pés e então eu o salvarei. Eu quero que ele experimente uma vida pior do que a morte. Os olhos de Huang Sanping brilharam com uma exaltação sanguinária. Se Lin Ming tivesse morrido tão facilmente, seria difícil apagar o ódio em seu coração. Huang Zixuan balançou a cabeça e disse, é inútil. Como ele engoliu o cristal do coração demoníaco despedaçado, ele morrerá sem dúvida. Mesmo um mestre no reino Xiantian com um cultivo insuficiente morreria. Deixe esse garoto pra lá. Contudo, ele conseguiu viver até este momento, então está bom. Huang Sanping sorriu enquanto caminhava, agarrando Lin Ming. Primeiro, ele lhe daria algumas pílulas para sustentar sua vida, mas antes de qualquer outra coisa, ele cortaria o pulso de Lin Ming e também os seus tendões. Pu! O sabre cortou. Mas, não entrou profundamente. A lâmina perfurou um pouco, cortando a pele avermelhada, então ficou presa ali como se estivesse atolada, incapaz de entrar mais. Milímetro. O que aconteceu? Huang Sanping franziu a testa. Ele viu que a pele de Lin Ming começou a fumegar quando ele cortou como pedaços de papel secos queimados pelo fogo. Então, debaixo desse exterior enegrecido estava uma carne macia que parecia ser de um bebê recém-nascido. Quando a lâmina de Huang Sanping tentou cortar essa nova carne rosa, nem conseguiu deixar uma cicatriz. Huang Sanping parecia ter visto um fantasma enquanto assistia à cena. Mas ele não acreditava em absurdos supersticiosos. Ele continuou cortando o corpo de Lin Ming, mas cada golpe da espada só conseguia cortar a pele vermelha enegrecida, revelando a pele incomparavelmente macia embaixo, sem sequer uma única cicatriz de lâmina sendo deixada para trás. Pinheiro, volte para cá. A expressão de Huang Zixuan mudou, algo não estava certo.
No entanto, sua voz nem se desvaneceu quando era tarde demais. Toda a cena de repente mudou. Lin Ming, que estava deitado como um cadáver no chão, de repente abriu os olhos, suas pupilas coloridas como um vidro esmaltado misterioso, trovões disparando de seu olhar penetrante. Lin Ming olhou para Huang Sanping com indiferença nos olhos dele. Huang Sanping era alguém que não ficaria com medo, mesmo que um cadáver saltasse de seu túmulo. No entanto, o olhar de Lin Ming era muito aterrorizante. Era como os olhos de um deus da morte, uma insatisfatória apatia que congelava a alma, fazendo com que qualquer um viesse a tremer. Huang Sanping empalideceu instantaneamente. Pinheiro! Apresse-se e corra! Huang Zixuan começou a revolver a neblina negra que cobria seu corpo. Naquele momento, ele sentiu um instinto assassino aterrorizante do corpo de Lin Ming. Ele não sabia de onde surgiu essa explosão repentina de vitalidade esmagadora, não estava ele mesmo há pouco como um moribundo. Ele queria dar um grito alto como um aviso, no entanto, era muito tarde. A mão direita de Lin Ming apareceu horripilantemente em cima da palma de Huang Sanping, apertando a caixa. O som nítido dos ossos quebrando ecoou no vale da montanha, isso era especialmente claro na madrugada da manhã extraordinariamente silenciosa. Huang Sanping observou com horror desesperado quando sua mão direita de repente se curvou estranhamente, ossos saindo do pulso. Por um momento, ele ficou em silêncio, com total descrença no que aconteceu. Ah! Huang Sanping chorou de dor e desespero. Ao mesmo tempo, Huang Zixuan disparou para frente. Morra! Avançando, ele não podia pensar por que Lin Ming não morreu, ou como ele de repente esmagou os ossos de Huang Sanping. Sua espada atacou diretamente contra o peito de Lin Ming. Lin Ming de repente se virou e sua verdadeira essência silenciosa entrou em erupção como um vulcão, juntamente com o poder do trovão e do fogo da semente do deus herege. A energia de Lin Ming subiu ao extremo. A mão direita de Lin Ming brilhou com o resplendor de sua verdadeira essência esverdeada. Ele estendeu a mão e agarrou a espada de Huang Zixuan. Kaká, zizizi. Para o horror iminente de Huang Zixuan, Lin Ming realmente agarrou a espada com suas mãos nuas e torceu esse tesouro de alto nível com a carne nua de suas palmas. O que? Huang Zixuan estava absolutamente descrente. Embora a palma de Lin Ming estivesse envolvida por uma verdadeira essência esverdeada, era impossível que a carne humana deformasse um tesouro de grau humano de nível alto. Existiam artistas marciais que eram mestres nas habilidades de luta com punhos e palma, mas todos cobriam suas mãos com luvas tesouro. Caso contrário, como o corpo humano poderia comparar-se a uma arma tesouro? Naquela fração de segundo, Huang Zixuan não podia mais refletir sobre isso. Quando a mão direita de Lin Ming agarrou a espada tesouro, a mão esquerda formou um punho. Punho dilacerador de ossos e órgãos. Uma enorme, imensa e vibrante verdadeira essência surgiu como um enorme tsunami. Naquele momento, Huang Zixuan sentiu que seu próprio corpo era uma única folha em um furacão gigante, ele poderia ser despedaçado a qualquer momento. Neste momento crítico, Huang Zixuan deu um grito alto e a verdadeira essência em seu corpo revolveu até o limite, transformando-se em uma espada de luz afiada que colidiu com o punho de Lin Ming. Caixa! A espada de luz foi esmagada em pedaços e Huang Zixuan virou para trás como uma pipa quebrada, o sangue jorrando em seu corpo. Ele mal conseguiu manter o equilíbrio quando ele caiu no chão, forçado a dar vários passos para trás. Seu rosto estava colorido com medo. Não era apenas Huang Zixuan, mas a aparência do manipulador da águia e do terceiro irmão também mudou completamente. Apenas o que aconteceu? Como Lin Ming estava deitado no chão como um cadáver de repente reviveu. De onde veio a verdadeira essência em seu corpo? E a mais assustada era Zhou Xinyu. Ela era a única que permaneceu junto com Lin Ming esse tempo inteiro e conseguiu ver as mudanças físicas de seu corpo.
Ela viu que mais de metade da verdadeira essência de Lin Ming deixou o seu corpo e o fogo de sua vida se tornou incomparavelmente fraco. De onde veio essa força aterradora?